E a verdade, maravilhosos, é que hoje nós estamos vivendo, e não é nenhuma novidade, uma crise de identidade. Em qualquer lugar que você for, você vai ouvir a respeito dessa palavra, identidade. Se você for no meio de igreja, se você for no meio de autoajuda, se você for no meio de escolas, se você for no meio de empresas, tudo é a respeito de identidade. Então hoje nós estamos vivendo uma crise mundial sobre identidade e eu quero hoje te mostrar por que é que nós estamos vivendo essa crise de identidade. Por que é que talvez você hoje não saiba quem você é, o que você é capaz de realizar, o que você merece ter como fruto do seu trabalho. Eu vou trazer para você porque que hoje existem tantos comportamentos disfuncionais e eu vou trazer o diagnóstico para você. Você está preparado? Então, olha aqui comigo. A maioria hoje dos homens não sabe o que é ser um homem. Marjorie, você é mulher e você vai querer ensinar um homem a ser homem? Então deixa eu te contar um segredo. Um homem ensina uma mulher a ser mulher. Uma mulher ensina um homem a ser homem. Porque a Bíblia é muito clara, diz que a gente deve tratar todos com a mesma forma de pensar, compassivo, amando fraternalmente, sendo misericordioso e humilde. É mais ou menos a mesma situação. Se você que está aqui comigo tem filho, você vai saber que só se é mãe ou pai quando você tem um filho. Porque até então você é cheio de demagogias, cheio de conceitos, cheio de teoria, meu filho nunca vai fazer isso, meu filho nunca vai se jogar no chão. Quando tem o seu filho, aí verdadeiramente nasce um pai e uma mãe. Então, para ser um homem, verdadeiramente, você pode sim, sendo uma mulher, ensinar um homem a ser homem, e um homem ensina uma mulher a ser mulher. Só que hoje a gente está vivendo uma completa disfunção a respeito do que é ser homem. E eu sei que se você dá uma rodada aí no seu feed, você vai ouvir muitas discussões, principalmente são políticos americanos que se posicionam diante de ideologias que impõem uma identidade baseada em sentimentos. Em outras palavras, hoje eu sinto que sou alguma coisa, amanhã sinto que sou outra. Então, sentimentos não devem pautar identidades. Eu quero que você grave isso para sua vida. Sentimentos não pautam identidade. Nunca. Você deve ser fiel ao seu propósito, não aos seus sentimentos. Mas a maioria dos homens hoje não sabe o que é ser homem de fato, porque nunca lhes foi ensinado, até porque hoje nós ouvimos a respeito de uma masculinidade tóxica. Ouvimos a respeito de que ser homem, homem mesmo, homem viril, homem protetor, homem provedor, isso é opressão, isso é uma cultura machista. E aí eu quero falar uma coisa para você. Masculinidade não nasce com o homem. Presta atenção. Masculinidade não nasce com o homem. Masculinidade é passada de homem para homem. Uma mulher pode apontar qual é o caminho da masculinidade, mas masculinidade é aprendida com homens. Se um homem precisa, e ele precisa ser masculino, necessariamente ele vai necessitar de uma figura masculina exemplar, de uma figura masculina que o ensine a ser homem. Por quê, Marjorie? Porque se você for ver, vamos para a ciência, taxas físicas, ciência, o homem tem um nível de testosterona, tem um ápice de adrenalina maior do que uma mulher, ou seja, o homem ele é mais reativo do que uma mulher. Um homem ele é mais agressivo do que uma mulher. Um homem ele é muito mais impetuoso do que uma mulher. Ah, isso é completamente errado porque a gente tem que viver a paz. E eu já ensinei, se você caminha comigo no começo do ano, que paz não é calmaria. Paz é autoridade sobre causa e muitas vezes nós nos esquecemos disso. Porque a gente pensa assim, ai, mas Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Verdade absoluta, mas Jesus também é o leão da tribo de Judá que ruge justiça. Então, os homens são essa expressão de rugir a justiça, de ter um leão dentro de si. E isso é através da masculinidade. Só que nós estamos, como sociedade, matando a masculinidade dos nossos homens. Porque, de alguma forma, essa competitividade, de alguma forma, esse ímpeto, esse vigor, essa agressividade, ela está sendo pautada como algo ruim, como algo nocivo, como algo destrutivo. Maravilhosos.
Masculinidade é um poder. E como qualquer outro poder, ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Como diria o famoso filósofo Peter Parker, Spider-Man, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e ser masculino literalmente é uma potência, é uma responsabilidade. Marjorie, você está falando que não existe homens maus, que não existem homens cruéis, que não existem homens que abusam da masculinidade, da agressividade, da competitividade, da imposição e autoridade? Não, eu não estou falando isso. Maldade sempre existiu e sempre vai existir até que Jesus volte. Pronto. Está escrito na Bíblia. Dias maus, pessoas maus, pecados, pecadores, ponto. Mas eu estou falando aqui de algo que foi colocado por Deus, que está sendo demonizado como a masculinidade. Então, maravilhosos, a maioria dos homens hoje não sabe o que significa ser homem. A masculinidade não é algo que o homem nasce, é algo que cresce com o homem. E somente um homem pode ensinar outro homem como maximizar a sua masculinidade. Eu só vou dar um adendinho aqui para você, só vou dar um spoiler. Na próxima semana, mulheres, nossa conversa vai ser aqui, ó, tete a tete. A gente vai conversar sobre o nosso papel na família e na sociedade. Mas a outra semana nós vamos falar sobre criação de filhos. E eu vou retomar um pouquinho do que a gente está falando aqui. Essa questão de maximizar a masculinidade, essa questão de que o homem ele tem essa agressividade, ele tem impulsos e desejos sexuais muito maiores do que as mulheres. O fato de que a gente está reprimindo isso, o fato que a gente está demonizando isso, o fato de que a gente está criticando isso, nós não estamos ensinando os nossos meninos a canalizarem suas energias, seus impulsos e desejos, suas tentações, suas inclinações nas coisas certas. Então eles estão se martirizando por não saber o que fazer com a sua agressividade, por não saber o que fazer com seus impulsos sexuais, por não saber o que fazer para botar para fora o seu vigor. Mas isso só é possível de homem para homem. E eu vou te explicar não só com ciência, mas com uma história. Eu já tive uma conversa como essa no ano passado, numa live que se chama Órfão de Paz. Se você quiser pode assistir, ela tá bem lá no começo. E eu contei essa história e quero compartilhar com você que está aqui comigo também. Tem uma história verídica de um dos parques nacionais da África do Sul, Kruger Park, onde eles estavam preocupados porque os elefantes estavam sendo extintos. Então, eles cuidaram tanto da reprodução daqueles elefantes naquele parque específico que os elefantes começaram a dominar tudo e não tinha mais espaço para tanto elefante. Então, o que eles decidiram? Eles decidiram transportar esses elefantes para outros parques que não tinham uma manada tão grande. Nem sei se é manada de elefante, deve ser, né? Que não tinha quantidade de elefantes tão grande. Então, eles transportavam esses elefantes com helicópteros, né? Com aqueles helicópteros de carga. Só que quando eles foram transportar os elefantes adultos, machos adultos, os helicópteros quebravam, porque era um peso tão grande que eles não davam conta desse transporte. Então, eles falaram, poxa vida, mas não tem problema. Nós já levamos, já deslocamos todos os elefantes machos jovens, então logo eles chegam à fase adulta e tá tudo certo. Esses elefantes que foram transportados para um outro local, um outro parque, nesse outro parque começou-se a observar que os rinocerontes brancos, também extintos, também uma espécie em extinção, começaram a aparecer mortos. Então, começou a ser uma frequência semanal, depois uma frequência diária, e eles então começaram a questionar se eram os caçadores que queriam, né, os chifres dos rinocerontes, motivo pelo qual ele entra em extinção. Só que eles observavam que os rinocerontes morriam, mas o chifre permanecia, e aquilo ali ficou muito estranho. Então, eles colocam câmeras nesse novo parque e eles observam que os elefantes jovens uniam-se e matavam os rinocerontes. E aí você pode, como eu, ficar chocado com uma história como essa, porque elefantes e rinocerontes, por milênios, séculos, décadas, conviveram entre si. Nunca um foi o predador do outro, nunca um foi inimigo ou o que for do outro, mas de repente os elefantes começaram a matar os rinocerontes.
E eles então começaram a entender o comportamento daqueles animais. E começaram então a entender que faltava-lhes um exemplo de o que um elefante faz. Faltava-lhes um exemplo do que é o propósito, do que é a função, do que como deve se comportar um elefante adulto. Então eles conseguiram transportar alguns elefantes adultos para aquele bando de jovens elefantes. Em poucas semanas, os assassinatos acabaram. Por que eu estou contando essa história para você? A história fala que elefantes machos, jovens, sem um adulto por perto, pode gerar uma catástrofe na natureza. E o que pode acontecer se nós tirarmos um homem adulto de casa? O que pode acontecer com a família quando homens adultos não estão presentes? Eu vou te falar. A agressividade aumenta, o impulso sexual aumenta, a competitividade e vigor aumenta. E o problema, mais uma vez, não é você ter isso. O problema é você não saber gerenciar isso. E aí eu quero trazer para você, esses dados que eu estou falando para você, essa história, tudo, você vai encontrar num livro, eu não tenho ele aqui porque ele é online, que se chama Uprising, é um livro em inglês do Chris Walton. Mas se você quiser aí, né, ter um tradutor ou entende inglês aí, você pode estar lendo esse livro, ele foi lançado no início desse ano, se eu não me engano. Mas eu quero trazer mais uma vez para você um dado, aqui eu estou trazendo estatísticas para você, sobre criação de filhos e a importância de um pai dentro da família. Então escuta, você que está aqui comigo, se você é homem, escuta o que eu tenho para te falar. Se você não é homem, você é uma mulher, escuta porque você vai ajudar o seu homem a ser homem. Ficou comprovado, isso é uma pesquisa que foi feita, tá? Nos Estados Unidos, a respeito de criação de crianças. Crianças agressivas, crianças problemáticas, crianças disfuncionais. Ficou comprovado que o pai que adota um estilo de preparador emocional, ou seja, aquele pai que entende que emoções precisam ser entendidas, canalizadas e não negligenciadas, mas ajustadas. Um preparador emocional contribui enormemente para o desenvolvimento emocional de uma criança. Quando o pai leva em conta sentimentos dos filhos e ajuda-os a resolver os problemas, não resolve problema para filho. Ele ajuda o filho a resolver os problemas, os filhos saem muito melhor na escola e nas relações pessoais. Nossos estudos indicam que a influência do pai é muito mais extrema do que a da mãe, seja para um efeito bom ou mal. 28% das crianças americanas estão sendo criadas apenas por suas mães. A importância paterna na vida de uma criança simplesmente não pode ser desprezada. Você entendeu o que eu acabei de ler? A figura de um pai dentro de casa, de um homem com H maiúsculo dentro de casa, vai ser o grande vetor responsável pelas emoções daquela criança. No sentido de que um péssimo pai, um pai negligente, um pai bundão, um pai banana, um pai que não faz nada, o pai que não impõe limites, o pai que não ensina a ser homem, o pai que dá um monte de presente, o pai que dá um monte de coisa, mas não dá o que o homem precisa, esse pai está extremamente destruindo a vida do seu filho. O pai tem um papel fundamental porque ele vai potencializar as coisas. O que é isso, Marjorie? Você tem uma criança com caráter bom, você tem uma criança com uma índole boa, com boas habilidades, uma criança com sonho, visionário. O que o pai vai fazer? O pai vai potencializar isso, vai levar isso ao extremo. Mas se você é pai hoje, você não é homem o suficiente para ser esse vetor de transformação, você vai pegar essa criança que tem esse potencial e você vai botar no lixo. E essa criança vai ser uma frustrada, uma perdedora. E ela vai ter que, pelas próprias pernas, deixar esse passado para trás, superar o seu presente e projetar com muito esforço o seu futuro. Você, pai, você é responsável pela potência que há nos seus filhos. E aí, maravilhosos, qual que é a consequência disso
na nossa sociedade? Qual é a consequência de pais que não são pais, de pais infantilizados? Qual é a consequência de homens inseguros, infrutíferos, improdutivos, homens que não têm confiança em si mesmos, homens que não sabem usar da sua agressividade, da sua masculinidade? Qual é a consequência disso, Marjorie? Eu vou trazer para vocês alguns dados. Esses dados não são atuais. Esses dados são de 2017 e são do governo americano. Marjorie, por que você não consegue dados atuais? Eu vou te falar o porquê. Porque a agenda traz que homens e mulheres são iguais. Que família pode ser composta por pais, por dois pais ou por duas mães. E aí, desde 2007, não existem estudos internacionais a respeito da figura paterna dentro de casa, porque uma mãe pode ser pai, porque uma mulher pode ser pai e um homem pode ser mãe. Então, por causa dessa agenda ideológica, não se tem mais estudos a respeito do impacto da ausência de um pai dentro de um homem dentro da família. Então, esse dado não é atual, mas é muito mais atual o que nós estamos vivendo. Eu quero falar uma coisa para você antes, eu preciso, meu coração tá assim, ó, para vomitar muitas coisas. Eu preciso compartilhar isso com você. Se você tá aqui comigo é porque eu creio que eu não estou sozinha nisso. É porque eu creio, se você tá aqui comigo, eu creio realmente que Deus tem nos levado a um lugar de confronto. Se você já assistiu o filme Patriota, lembra desse filme bem antigão do Mel Gibson? É um filme sobre a Guerra Civil Americana, e Benjamin Franklin é o ator principal, que é interpretado pelo Mel Gibson, e o filho mais velho dele, ele decide participar da guerra, porque ele fala, eu não posso ficar aqui vendo tudo isso acontecer e não fazer nada pelo meu país, e o pai briga, não, eu não quero, você não sabe o que é uma guerra, eu já fui pra guerra, isso é terrível, e aí o enredo vai se desdobrando, e aquele pai vai pacificando, até ele escutar que é no seu quintal que a guerra chegou. Quando ele vê a guerra no seu quintal e o seu filho indo para a guerra escondido, ele corre, vai até o seu baú, pega as suas ferramentas e ele vai para a guerra. Por que eu estou contando isso para você? Porque talvez você fale assim, ó, eu não quero guerrear contra isso. Ai, deixa eles que são políticos que se entendam, eles que são combatentes, militantes, eles que se entendam, eles que são isso, eles que se entendam, mas deixa eu falar uma coisa para você, chegou no seu quintal, você precisa se posicionar, você precisa hoje entrar para uma guerra, e eu não estou falando guerra contra carne, contra sangue, eu estou falando de uma guerra de posicionamento acima de tudo espiritual. Então, maravilhosos, eu quero trazer para você dados do que acontece quando você tira um pai de dentro de casa. Esses dados são dos Estados Unidos de 2017. Nos anos 50, apenas 5% das crianças nasciam fora do casamento. Vou falar de novo. Nos anos 50, 70 anos atrás, apenas 5% das crianças nasciam fora do casamento. Esse número, em 2017, aumentou 1.700%. Hoje, nascem mais crianças fora do casamento do que dentro. E isso é muito sério, porque mulheres engravidam de moleques. Homens que pensam em revirar o olho e fazer da vida uma festa, mas não pensam nas consequências das suas ações. A estatística de 2017 diz que 70% das crianças negras nascem sem a figura dos seus pais. 15% das crianças hispanas, ou seja, os estrangeiros, não têm seus pais dentro de casa. E 39% das crianças brancas não têm os seus pais dentro de casa. E qual é o efeito disso? Eu vou te contar. 75 a 90% de todos os detentos de uma prisão estavam inseridos num lar onde os seus pais não estavam. Você ouviu esse percentual? 75% a 90% de todos os presidiários não tinham seus pais dentro de casa. 63% de crianças e adolescentes suicidas não tinham a figura paterna dentro de casa.
90% de sem-tetos, de mendigos, de fugitivos, não tinham a presença dos seus pais dentro de casa. 85% das crianças com desordem de comportamento, seja ele qual for, cresceram sem a presença de um pai. 80% dos estupros são feitos por adultos que cresceram sem seus pais. 71% daqueles que desistem de estudar no ensino médio são provenientes de famílias sem a figura do pai dentro de casa ou com uma figura completamente disfuncional. O que acontece então, Marjorie, quando um pai sai de casa? A sociedade adoece. Essa estatística é o resultado final de quando você tira padrões morais da sociedade. E nós somos frutos de uma geração órfã de pais. E é por isso que existe tanta crise de identidade hoje, porque nos falta homens que batam no peito e digam: ei, eu sei quem é você. Eu sei quem é você, você é uma grande mulher, você é um grande homem. Falta homens de verdade, sabe? Se você abrir em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7, que o versículo 1 ao 7 você vai amar, fala sobre as obrigações da mulher. Mas vem cá, hoje eu quero falar com você, homem. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7 diz: do mesmo modo, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, tratem-nas com honra, como parte mais frágil, como cordeiras do dom da graça divina, de forma que você não seja interrompido nas suas orações. Se você é um homem que teme a Deus e está aqui comigo, se você tem um marido, um maravilhoso na sua vida que é temente a Deus, ele precisa saber disso. Se ele não souber ser um homem de verdade dentro dessa casa, tratando com honra a sua esposa. Marjorie, o que é honra? É dar flores? Não, honra não é dar flores. Marjorie, o que é honra? É dar uma casa decorada? Não, honra não é dar uma casa decorada. Honra é você entregar sua vida em favor à sua família. Honra é saber que você trabalha não para encher o seu bolso ou para crescer nos seus títulos profissionais, mas honra é saber que você trabalha porque você põe o chão da sua família. Você cresce até onde conseguir. O seu teto é o chão da sua família, homem. Homem, honra é você bater no peito e falar assim: a minha família é minha, ninguém toca nela, os meus filhos é minha responsabilidade, não é a escola que tem que ensinar para o meu filho quem ele é, não é a escola que tem que ensinar para o meu filho qual o gênero que ele tem, qual será o futuro que ele tem, não é a igreja que tem que fazer isso, quem tem que fazer isso sou eu, que sou o homem dessa casa. Você adora ouvir isso. Sujeitem ao seu marido, porque ele é o cabeça da casa. Pois então, uma cabeça disfuncional prejudica todo o corpo. Você quer ter uma mulher que se dobre a você, uma mulher que tenha prazer em se submeter a você, uma mulher que esteja embarcando com você na aventura da vida 2, onde ela se submete àquilo que você tem como visão. Como é que uma mulher se submete a um homem inseguro, um homem fraco, um homem que não sabe o que quer, um homem que não sabe o que é, um homem que não se posiciona? Seja um homem digno de se submeter. Seja um homem honroso, pelo amor de Deus. A nossa sociedade precisa disso. Os nossos filhos clamam por isso. E isso é tão verdade, maravilhosos, que na live passada eu falei para você, nada do que Deus faz é sem intenção alguma, é ponto sem nó. Nada. Tudo que Deus faz tem um propósito, absolutamente tudo. E se você observar, na hora da concepção, na hora da fecundação, quem é o responsável por gerar um macho ou uma fêmea? É o homem. Porque a mulher tem o cromossomo X,
O homem tem no seu espermatozoide ou o cromossomo X ou o cromossomo Y. Isso significa que quem dá identidade para o serzinho que está nascendo é o homem. E essa não é só uma coincidência ou uma obra da natureza tão perfeita. Não, não se esqueça, Deus não dá ponto sem nó. O fato de que é o homem que determina se esse embrião vai se tornar um homem ou uma mulher, isso também se aplica para a vida. Homem é você que diz para o seu filho que ele é um homem de verdade. Homem é você que diz para sua filha que ela é uma mulher valorosa. Ah, mas a mulher não pode fazer isso, a mãe não pode fazer isso. Claro que pode e deve, mas homem é quem determina a identidade. Quando uma criança começa a crescer, ela tem cheio de porquê. Quem sacia esses porquês normalmente é a mãe. A mãe vai lá e sacia o porquê, e explica e tal. Mas quando a criança cresce, ela muda a pergunta dela. A pergunta dela deixa de ser porquê das coisas e ela passa a ser quem sou eu? Qual é o meu valor? Quem se interessaria por mim? E é nesse momento crucial que você, homem, faz toda a diferença na vida do seu filho. Homens são fisicamente mais fortes porque eles possuem um senso de responsabilidade para proteger, promover e prover a sua família. Vou falar de novo. Fisicamente, homens são mais fortes, fisicamente, homens são mais rápidos, e isso não é uma coincidência. Nada do que Deus faz é coincidência. Homens são mais fortes porque eles têm um senso de responsabilidade maior de proteger, promover e prover a sua família. Eu quero compartilhar um caso com vocês. Aqui em casa, eu acho engraçado que eu estava conversando na semana passada com uma amiga e ela falou assim, ai, quem vê pensa, né, que a família da Marjorie é perfeita, quem olha ela falando assim, e eu não tenho a menor pretensão de falar para você que a minha família é perfeita, porque ela não é. Mas uma coisa eu decidi. Eu decidi que eu vou ser aperfeiçoada todos os dias. Não é porque eu sou imperfeita, não é porque eu sou cheia de problemas, cheia de defeito, que isso vai justificar o meu mau comportamento. Então eu não quero que você tenha a ideia de que na minha casa as coisas são perfeitas, porque elas não são. Se fossem, eu não estaria aqui com você, eu estaria com um Deus na glória. Ponto. Eu e toda a minha família. Mas uma das coisas que eu mais admiro aqui em casa é uma das coisas que, assim, ó, todas as noites, eu não tô falando isso aqui pra você, porque eu falo isso pro meu marido todos os dias. Eu louvo a Deus por um homem do meu lado, que olha para os meus filhos e fala, vocês não são moleques, vocês são 2 homens. E vocês precisam assumir responsabilidade de 2 homens. Essa semana eu estava conversando com os meninos e eles vieram conversar comigo sobre essa questão de responsabilidade. E hoje a única responsabilidade que eles têm é de serem um bom aluno. E essa era uma coisa que eles não estavam desempenhando na sua excelência. Eles podem ser muito mais do que eles estavam sendo. E eu sentei e conversei com eles. Eu falei assim, olha, hoje a sua única responsabilidade é ser um bom aluno. Se você hoje não consegue ser um bom aluno, como que você vai tirar uma menina, uma mulher da casa dela, da família dela, do seio familiar dela, para ser responsável por ela, para amá-la, protegê-la, cuidá-la, promover o crescimento dela? Se você não for agora fiel com seus estudos, como é que você vai ser fiel com a sua família? Como é que você vai ser fiel no seu trabalho para crescer? Quem é que vai contratar uma pessoa que dá o mínimo? Essa é a nossa grande diferença. Homens não olham para crianças, homens olham para futuros homens e futuras mulheres. Homens têm que olhar para os seus filhos com os olhos lá da frente, com os olhos de futuro. E maravilhoso, meu amigo maravilhoso, hoje a gente vive uma masculinidade tão disfuncional que, se duvidar, se no meio da madrugada acontecer um barulho dentro de casa, é bem provável que existam homens que vão acordar suas esposas para que elas vejam o que está acontecendo. Oh, meu Deus, eu vou trazer para você agora 6 sinais do que é uma cultura sem paternidade. Veja se é o que a gente está vivendo hoje.
6 sinais de uma cultura sem paternidade. Número 1, homens estão sendo afeminados, homens estão sendo diminuídos na sua masculinidade porque não estão sendo criados por pais. A falta da figura masculina está causando confusão de gênero e está induzindo a homossexualidade. Marjorie, o que você tem contra o homossexual? Nada. Tenho nada contra o homossexual. Eu tenho tudo contra não se ensinar uma criança quem ela é. Ponto. Isso é coisa que pai e mãe faz dentro de casa. A hora que a criança crescer, a hora que a criança estiver estabelecida na sua responsabilidade de ser quem vai decidir a sua vida, a criança decide pelo que ela quiser. Mas você pai, você mãe, você tem uma responsabilidade sobre os seus filhos. Número 2, abortos em massa. Você conhece algum cenário como esse? Aborto em massa, passeatas, coisa arada. Por quê? Porque numa sociedade onde homens engravidam mulheres porque eles querem apenas uma noitada, causa aborto em massa porque mulheres não engravidam de pais, de homens de verdade, que falam, poxa vida, se eu sou responsável o suficiente para fazer sexo com alguém e não suprir a responsabilidade disso, um homem de verdade assume seus comportamentos. Um homem de verdade assume seus comportamentos. E qual é o grande problema? O grande problema é que homens fazem sexo com mulheres porque querem mulheres e não filhos, e não as consequências das suas ações. Tá na chuva, mas não quer se molhar. É mais ou menos isso. Eu quero fazer sexo, mas não tenho filho. E aí essa disfunção tá tão grande que agora até as mulheres querem fazer sexo, mas não querem ter filho. Bando de inconsequente, bando de irresponsável. O aborto em massa é uma expressão de uma sociedade sem pais, porque as mulheres engravidam de homens e não de pais. E a maioria das vezes o aborto não é algo que a mulher quer. E não é um pecado da onde a mulher está pecando contra o seu próprio corpo. O aborto tem origem no pecado do homem, da ausência e negligência do papel dele. Se todo homem que engravidasse uma mulher fosse pai, eu garanto para você que essa taxa e esse desejo de aborto diminuiria drasticamente. Mulheres não precisariam pensar em aborto porque elas sabiam que não estariam sós no mundo. Número 3, muita tolerância de comportamento. Quem nunca ouviu essa frase? Espera até seu pai chegar em casa. Oh, meu Deus, se escutasse essa frase, não é? Quando você era pequeno, já me dá, ai meu Deus, espera o pai chegar em casa. Por que isso, gente? Pais devem elevar o nível de disciplina. Mulher fala mais do que o homem. Mulher tem mais verbal. Isso significa que mulher negocia mais. Mulher conversa mais. Homem é o limite da disciplina e da autoridade. O homem falou, acabou, não tem mais negociação. O grande problema é que os homens hoje têm medo de se posicionar. Primeiro porque as mulheres acham, e a gente vai falar sobre isso na próxima semana, as mulheres acham que eles são inferiores a elas. E porque acham dessa forma, a criança olha para o pai de verdade como um inferior. E pais elevam o nível de disciplina e eles ensinam a família. É dessa forma que a autoridade é ensinada para a criança. Faça simplesmente porque não é o que você tem que fazer, é quem está mandando você fazer. Sabe qual é o grande problema disso, meu maravilhoso, minha maravilhosa? Nós sempre vamos transferir a nossa paternidade terrena para a paternidade divina. Sempre. E a ausência de um homem com H maiúsculo dentro de casa nos faz ficar questionando Deus. Por que é que ele faz do jeito que ele faz? Deus, você ainda não me mostrou aonde eu vou. Deus, você ainda não respondeu a minha oração. Deus, você ainda não fez isso, como se Deus fosse obrigado a se submeter aos seus caprichos. Por quê? Porque pais não ensinam filhos que tem que fazer, porque tem que fazer e ponto, acabou. Mas por que não tem porquê? Em alguns momentos não tem porquê. É simplesmente obediência. Ponto. Homens inseguros e solteiros pelos 40 anos. Já viu disso? Homens que não
não se achegam às mulheres, não investem no relacionamento, homens com falta de confiança, com falta de liderança para prover, para proteger. Com 40 anos estão dizendo, mas eu não consigo achar uma mulher para mim, porque tá difícil. Não, sabe o que aconteceu? Faltou um modelo funcional de como um homem persegue uma mulher. Sim, se você lê Gênesis, quem persegue quem? O homem persegue a mulher. A mulher é o objeto de desejo, é o objeto de afeição do homem. Então sim, é o homem que deve persegui-la, é o homem que deve demonstrar o seu interesse, é o homem que deve dar a imagem de como você é careta. Não, eu não sou careta. Vá à verdade da palavra de Deus. Hoje quem está indo à caça são as mulheres, isso é ridículo. Mulheres estão indo à caça de pretendentes porque homens estão se afrouxando de insegurança, porque não sabem que são eles que devem dar esse primeiro passo de vulnerabilidade para que o relacionamento seja funcional. Falta de um ritual de passagem para os homens, eu já compartilhei isso com você. Nós mulheres temos a nossa menarca, a nossa primeira menstruação. O dia que você menstrua, mulher, você sabe, você nunca mais vai poder voltar a ser criança. E o homem também tinha essa passagem. O homem ia para o exército, o homem ia para trabalhar fora de casa, o homem ia para morar sozinho, o homem tinha várias formas, inclusive em várias culturas. A cultura judaica, por exemplo, tem o bar mitzvah, tem os judeus, africanos, algumas tribos indígenas que fazem esse ritual de passagem de de menino para homem. Só que nós não temos na nossa cultura ocidental esse rito de passagem. Então o que acontece? Homens com 20, 25, 30, 35, 40 anos sendo adultos infantilizados, porque ainda não entenderam que o que era de menino ficou para trás. Não houve esse ritual de passagem que alguém chega e diz, ei, a partir de agora, acabou, você é homem. Acabou a brincadeira, acabou o oba-oba, acabou a vida irresponsável, acabou. Aqui em casa, o Thiago já desde o ano passado fala pro Davi, cara, se prepara, esse é teu último ano. Ano que vem tu vai trabalhar à tarde? Tu vai trabalhar comigo? No começo ele falava assim, mãe, por que eu tenho que trabalhar? Aí o Thiago fala, porque tu é homem. Criança fica brincando a tarde inteira, jogando videogame, fazendo o que quer. Você é um homem. Tá na hora de você se portar como um homem. Ai, Marjorie, mais 14 anos é trabalho infantil, isso é exploração. Você sabe realmente o que é exploração? É o que youtubers fazem com seus filhos. Sabe mesmo o que é exploração? É o que o sistema diz que basta que eles estudem para ser alguém na vida. E olha, você está falando com uma pessoa que ama estudo. Gente, eu vontade de ficar aqui falando muito tempo ainda. Ai, meu Deus, multiplica meu tempo, Deus. Você está falando com uma pessoa que ama estudo, que ama conhecimento. Eu estudo horas e horas e horas do meu dia. Mas estudo não me traz identidade, estudo me traz conhecimento. A única coisa que me traz identidade é alguém afirmando quem eu sou. E esse é seu papel, pai. Mas Marjorie, eu nunca tive isso na minha vida. É por isso que Deus Pai, em Efésios 1 e 2, fala quem é você. Leia. Quem é você? Ali Deus te diz quem você é. E o teu pai não mente. O teu pai do céu não mente. O teu pai celestial não mente. Não se engana, ele sabe exatamente quem é você. Se ainda assim você teve disfunções com relação à sua identidade, Deus te dá uma nova identidade. Agora, você quer isso pro seu filho? Você quer isso pro seu filho? Que ele sofra o tanto que você sofre com seus questionamentos de capacidade, com seus questionamentos de merecimento, com seus questionamentos se você pode, se você não pode? Homens sem a figura de um pai, eles não querem encontrar uma amante. Amante é quem ama, gente, pelo amor de Deus. Não deveria ter esse nome para outra, né? Mas amante é quem ama. Homens sem a figura de um pai, eles não querem uma amante, uma mulher para se amar, para se desejar. Eles querem uma mãe, eles querem uma irmã, eles querem alguém para conversar, eles querem alguém para ser protegido, eles não querem uma esposa, porque eles nunca viram um homem amar com amor eros uma mulher. A ausência de um pai dentro de casa faz com que os meninos que estão crescendo não saibam perseguir suas amadas, não saibam olhar com um olhar de desejo para suas amadas. Eles vão procurar uma mãe que vai cuidar dele, que vai preparar a roupinha, que vai mandar se ele pode, se ele não pode fazer, ele deve ou não deve permanecer nesse lugar, deve ou não deve mudar de emprego.
Por quê? Porque ele nunca viu um homem sendo homem. E essas são as 6 características de um homem, da ausência paterna na sociedade. Você enquadrou em alguma? Faz ideia? Né? Ouviu falar sobre alguma história como essa? Maravilhosos. Nós estamos carentes de homens de verdade. A sociedade está clamando por homens de verdade. Homens que não negligenciam, homens que batem no peito e falam assim, ei, aqui na minha família não. Não porque você é um super protetor, porque a minha filha não vai casar até os 30 anos. Vai deixar a filhinha até os 30 anos dentro de casa, sofrendo, esperando o príncipe encantado perfeito chegar. Aí, tô tocando na ferida de muita gente aí, né? Isso aí é assunto para outra hora. Maravilhoso ser autêntico. Não é você ser fiel aos seus sentimentos. Mas eu não me sinto dessa forma. Mas isso não é autenticidade. Isso não é autenticidade. Porque os teus sentimentos mentem para você o tempo todo. Se você tivesse um amigo que mentisse para você como os teus sentimentos mentem, você estaria lascado. Eu duvido que você compartilharia um segredo para um amigo seu que mente como os teus sentimentos mentem. Você quer só um exemplo disso? Ontem, os meus sentimentos eram, eu quero fugir dessas crianças. Porque o meu sentimento era tacar eles na parede. O meu sentimento era, se vier na minha frente, eu esgano. Esses eram os meus sentimentos. Agora a pergunta, fiz isso? Taquei os meus filhos na parede? Fugi de casa? Esganei os meus filhos? É claro que não. Porque eu não sou fiel aos meus sentimentos, eu sou fiel ao meu propósito. O meu propósito é ser uma pessoa que vai olhar para os meus filhos e falar, vocês são melhores do que isso. Vocês podem mais do que vocês estão fazendo. Esse não é você. Esse comportamento não combina com você. Essa atitude, esse palavreado, essa nota, esse comportamento, nada disso combina com quem você é. Mude agora, porque esse não é você. Esse é o meu propósito. A grande pergunta aqui, você vai ser fiel aos seus sentimentos? Porque eu tenho medo, eu me sinto incapaz. Boa notícia pra você. Todo mundo sente medo. Sabia disso? Todo mundo sente medo. É emoção natural, nasce com a gente, tá lá, emoção primária, faz parte da vida. A grande pergunta é, como é que você vence o medo? Enfrentando. Vou usar uma expressão, não posso usar a expressão porque tô na internet e nem todo mundo, né? Enfim. Mas, seja homem. Você tem 2 coisas no meio das pernas para isso. Seja homem, use. Maravilhosos, seja homem. Porque você ensina algo. E eu vou falar pra você agora. Já tô encerrando, tá, gente? Vou ensinar pra você agora. O que é que você ensina pros seus filhos? Você que é homem que tá aqui comigo, o que é que você ensina pros seus filhos? Primeira coisa, você ensina que medo se enfrenta. Medo não se foge. Medo não te faz acovardar. Medo se enfrenta. E você não negocia com o inimigo. Você vê a figura de Jesus? Você vê Jesus negociando com Satanás quando ele está lá no deserto? Você vê Jesus combatendo Satanás com a verdade. Medo é fé no reino errado. Medo é você ver uma perspectiva de um reino de caos, de um reino de tristeza, de um reino de preocupação, de um reino de miséria. Medo é fé. Mude a sua fé, coloque a fé no lugar certo. É engraçado porque o apóstolo Paulo fala sobre soldados, combati o bom combate, não é mesmo? Fala sobre soldados, fala sobre boxear. Eu não luto como quem dá murros no ar, eu não corro como alguém que não tenha um objetivo, eu não corro sem um prêmio. Competitividade, o desejo de conquistar, você homem ensina. O Davi teve uma competição de jiu-jitsu mês passado. E a gente observou o comportamento da maioria dos pais. A maioria dos pais falava assim, ó. Ai, filhinho, não tem problema. O importante é competir. Eu olhei nos olhos do Davi e falei assim, meu filho, você está aqui para ganhar. Se você não ganhar, você vai aprender. Então você vai ganhar de qualquer jeito. Você que ensina para os seus filhos que o importante é competir, que o importante é fazer a provinha, você está dizendo para o seu filho, você não precisa ser um vencedor. Se você for medíocre, tá tudo certo. Não tá tudo certo.
Não tá. E você, homem, você, pai, ensina para os seus filhos que a vida não é simplesmente viver. Ah, filho, se você sobreviver mais um dia, tá tudo certo. Não tá. Você foi chamado para viver e viver em abundância. Então você, homem, é o que ensina aos seus filhos que os seus medos e os seus inimigos não são negociáveis. Número 2, você ensina a ser o provedor da família. Marjorie, mas a minha esposa ganha mais dinheiro do que eu. Eu não tô falando apenas financeiramente, deixa de ser pamonha. Você vai promover a sua família. Seu filho tem uma habilidade, quem promove essa habilidade é você. Sua esposa tem uma visão, um ministério, quem promove a visão, o ministério é você. Você é o provedor da família, o promotor da família. Você leva ao extremo. Lembra disso que eu trouxe aqui nesse livro? Você leva ao extremo. É você, homem, que promove. É você, homem, que provê a sua família. Você é sacerdote. É você que provê segurança, é você que provê confiança, é você que provê um lugar de harmonia, é você. Ai, adoro 1 Pedro, porque eu sou o cabeça da casa. Pois é você, é sua responsabilidade. Faça. E homens ensinam a competir pelo prêmio, lutar pelas promessas e construir um futuro. Eu vou falar de novo. Homens ensinam a competir pelo prêmio, lutar pelas promessas e construir um futuro. Maravilhosos, homens ajudam outros homens a descobrirem a sua identidade. Homens ajudam outros homens a descobrir a sua identidade. E uma das grandes crises que nós vivemos é porque homens não falam sobre isso. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estudar, de ser sensível ao Espírito Santo e poder compartilhar esse conteúdo com você. Mas a minha oração é que um homem faça isso de verdade. A minha oração é que cada um, e se talvez você não precisa estar aqui na rede social, mas que você na sua casa faça. Que você com a sua família faça. Porque talvez nem todos foram chamados para estar na rede social, mas todos foram chamados para estar em algum lugar. Talvez nem todos nós vamos alcançar o mundo inteiro, mas existe um mundo que só você pode alcançar. Existe um lugar onde só você pode estar. E existe uma pessoa que só você pode tocar. A grande pergunta é, você está disposto? Homem, você está disposto a ser um homem com H maiúsculo? De verdade? Porque a sua família espera por isso. A sua sociedade espera por isso. A guerra chegou no seu quintal. O que é que você vai fazer? Se trancar dentro da sua casa como um moleque? Ou você vai pegar o seu arsenal, a sua espada, seu escudo, e você vai para a luta? Se você é homem, está aqui comigo, se você está ouvindo essa live, faça, comece hoje, não deixe para amanhã, comece hoje. Seja hoje o vetor de transformação da sua família, seja hoje o protetor da sua família, seja hoje o provedor da sua família, seja hoje, não deixa para amanhã. Combinado? Maravilhosos?